Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta de desenho de malha logística, o Fox. Vamos partir bastante para a prática, mostrar como a gente importa os documentos, mudança de parâmetros, por exemplo. Para importar todos esses arquivos, a gente pode importar aqui na ferramenta, clicando em importar e selecionando apenas um dos arquivos da pasta. Ele já vai identificar todos os arquivos que estão contidos nessa pasta. Nesse exemplo a gente importou cliente, instalação, matriz OD, produto e estoque. Aqui eu vou apresentar um pouquinho melhor os parâmetros que cada um dos arquivos precisa. Então, por exemplo, o arquivo de clientes, além da visão de tabela que a gente tem aqui, a gente também consegue visualizar em formato de mapa interativo. Podemos dar zoom out também, clicar em qualquer uma dessas instalações, ver o nome, latitude e longitude, algum código que você tenha cadastrado, no caso o ID do cliente. Então a gente cadastra esse ID tem que ser único para cada um desses clientes, cadastra a latitude e longitude. A gente consegue cadastrar também o ID do produto e a demanda desse cliente de determinado produto. Lembrando que se um cliente tem mais de um produto associado, essa linha fica duplicada, alterando apenas os campos de ID de produto e a demanda dele. Além disso, a gente também pode cadastrar no arquivo de clientes informações de SLA, que seria o prazo de atendimento desse cliente, e até mesmo a quantidade máxima de instalações que podem atender esse determinado cliente, caso isso seja possível. Então a gente consegue restringir, por exemplo, até 2 instalações atendendo cada cliente, por exemplo. Seguindo, a gente tem o arquivo de instalação. Da mesma forma que a gente no cliente tem o mapa interativo, a gente também tem o mapa interativo no arquivo de instalações, onde a gente tem o código do cliente, latitude e longitudes. Para esse arquivo de instalação, a gente cadastra um ID de instalação, latitude e longitudes, custos fixos e variáveis, ou seja, custo fixo só de abertura da instalação, abertura ou não da instalação, e o custo unitário de expedição, que é o custo variável, é o custo de movimentação na instalação. Um pouco mais à direita, a gente também tem opções de fixar ou não a instalação. Se a gente fixar, a instalação obrigatoriamente vai ter que abrir. A gente pode limitar a quantidade mínima e máxima de movimentação na instalação, permitir ou não a produção, caso esteja com um check, é porque ela pode produzir, e se é próprio ou não. Se for próprio, a instalação vai ter a incidência do ICMS, o que vai impactar nos custos dessa instalação ou do modelo final. Caso não, ele não vai ter incidência de ICMS, então não vai ser contabilizado esse custo. Além desses parâmetros que eu citei, a instalação também pode ter capacidade de estoque, o máximo de clientes atendidos, é um pouco parecido com o parâmetro que eu expliquei nos clientes, e a distância máxima que a instalação pode atender de algum cliente, ou seja, em até determinado raio, esse cliente pode ser atendido ou não. O próximo parâmetro ou arquivo que a gente vai explicar aqui é a matriz OD, ou seja, é uma matriz de origem e destino, onde a gente pode cadastrar também a distância de um ponto A para o ponto B e os custos de entregar da origem 001 para o CD 002, por exemplo. Além disso, a gente consegue ativar uma opção de lotes mínimos, ou seja, para essa OD acontecer, a gente precisa de determinada quantidade de produtos, ou quilos, ou volume. E também podemos cadastrar a quantidade máxima transportada entre a OD. Então, por exemplo, se existir alguma limitação de um ponto A para um ponto B, a gente também consegue cadastrar nesse arquivo. Passando para os produtos, aqui a gente vai cadastrar todos os itens que serão demandados pelos clientes. Nesse exemplo, a gente só tem um produto, que é o produto 001, um produto fictício, onde a gente pode cadastrar também a unidade de medida logística, o valor dele e também fatores de conversão, por exemplo. Aqui está em unidade, se eu quiser transformar para pallet, para volume, para peso, a gente cadastraria alguns parâmetros adicionais aqui. Do estoque, a gente tem as instalações que podem produzir e quanto de produto eles vão ter armazenado em cada um dos seus estoques. Nesse caso, as 3 fábricas possuem um estoque bem alto. Nesse exemplo, a gente não tem recursos, nem bom, nem ICMS. Mas nos recursos, a gente cadastra linhas de produções, quantidade máximas e mínimas de produção, os custos fixos dessa linha de produção, os custos variáveis
as capacidades, seja de tempo, e também a gente precisa associar esse recurso a uma instalação, ou seja, cada instalação pode ter um tipo de linha de produção. O bom é onde a gente cadastra as listas de materiais, que a gente vai ter, por exemplo, matérias-primas para produzirem produtos finalizados, que são as demandas dos clientes. E nessa aba de ICMS a gente cadastra regras tributárias. Seguindo, a gente vai explicar um pouquinho melhor o que são cada um desses parâmetros da tela.